Olá a todos! Agora que a gente já viu como parametrizar uma superfície, vamos usar isso para calcular a área da superfície. Antes de mais nada, a gente precisa ver como obter o plano tangente a uma superfície. Bom, digamos que eu tenha uma parametrização da superfície dada por um vetor R, dependendo de dois parâmetros u e v. Okay? Então, à medida que u e v variam, a ponta do vetor R vai apontar para pontos da superfície. E a gente viu que a gente pode interpretar isso aí como se estivesse desenhando na superfície curvas de U constante e V constante, ok? Então teria várias curvas aqui de U, diferentes valores de U, diferentes valores de V. Ao longo de uma curva de V constante, que essa azul aqui, o V é constante, se o V é constante, então só quem está variando é o U. Okay? Então posso pensar isso aqui como uma curva dependendo só de um parâmetro U, já que o V é constante. E curvas dependendo de um parâmetro, a gente já viu que para achar um vetor tangente a ela, basta derivar em relação ao parâmetro. Okay? Então se nessa curva aqui só U está variando, quando eu derivar o vetor R em relação a U, a gente vai obter um outro vetorzinho que eu vou chamar de RU, que vai ser tangente a essa curva vermelha aqui. E da mesma forma, se eu olhar uma curva de U constante, se U é constante, só o V que vai estar variando. E aí, se eu derivar em relação a V, eu vou obter um vetor RV que vai ser tangente à curva azul. Okay? Então tem um vetorzinho RU aqui e um vetorzinho RV ali. Se eles são tangentes a curvas que estão na superfície, automaticamente eles vão ser tangentes à própria superfície. Ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Se acontecer desses dois vetores não serem nulos e nem serem paralelos, okay? Então eles vão ser linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, eles vão gerar um plano que vai ser justamente o plano tangente à superfície naquele ponto. Okay? Ser não nulos e paralelos para dois vetores equivale a você dizer que o produto vetorial deles é diferente de zero. Okay? Porque o produto vetorial dá zero justamente quando eles são linearmente dependentes. Okay? Então, se eles não são paralelos nem nulos, eles são linearmente independentes, então o produto vetorial vai ser diferente de zero. Tá? E vocês sabem também que quando eu calculo o produto vetorial de dois vetores, vai dar um vetor perpendicular a ambos. Okay? Então, esses dois vetores aqui são tangentes à superfície. Quando eu calcular o produto vetorial deles, vai dar um vetor perpendicular aos dois, então automaticamente vai ser perpendicular à própria superfície. E aí, se eu pegar então esse produto vetorial e dividir pela norma dele para ficar com tamanho 1, a gente vai obter o que a gente chama de vetor normal unitário à superfície. Então vai ser um vetor perpendicular à superfície e de tamanho 1. Uma definiçãozinha. Quando isso aí acontecer em todos os pontos da superfície, ou seja, quando esse produto aí for diferente de zero em todos os pontos da superfície, a superfície vai ser suave, porque ela não vai ter bicos, você vai conseguir ter um plano tangente em cada ponto. Tá? Se você tiver, por exemplo, um cone, na ponta do cone, no vértice do cone, isso aqui daria zero, porque não tem plano tangente. Okay? Mas se isso não acontecer, não vai ter bicos, a superfície vai ser bem suave. Vamos ver um exemplo. Quero achar a equação do plano tangente a esse paraboloide dado por essa equação, nesse ponto aqui do paraboloide. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar uma parametrização da superfície. A gente já viu parametrização de paraboloide, tá? Só que o que a gente viu era o z que estava isolado como função de x e y. Aqui é o x que está isolado em função de y e z. Okay? Mas a ideia é parecida, vai ser só adaptar. Se o x é função de y e z, então uma maneira fácil de obter a parametrização é chamar o y de um dos parâmetros u e o z vai ser o outro parâmetro v. E aí se y é u e z é v, então o que era x igual a y quadrado mais z quadrado vira x igual a u quadrado mais v quadrado. Então está aí uma parametrização do paraboloide. Bom, próximo passo, botar essa parametrização na forma vetorial. Okay? Então simplesmente pega esse x, esse y e esse z, usa para montar o vetor. Então está aqui o x, o y e o z. Então esse aqui vai ser o vetor R, função de u e v, que vai dar a parametrização da superfície. Calcula aqueles vetorzinhos RU e V e RV,
que vai ser simplesmente derivada disso aqui em relação a U em relação a V. Derivando em relação a U, aqui vai dar 2U, aqui vai dar 1, derivada de V em relação a U vai dar 0, então não vai ter componente K. A derivada em relação a V, o RV, derivando isso aqui em relação a V vai dar 2V na direção I, derivada de 1 em relação a V vai dar 0, então não vai ter componente J, e derivada de V vai dar 1, então vou ter K. Como eu estou interessado num ponto específico, então tem que ver quais os valores de U e V que vão dar aquele ponto, né? Nesse caso vai ser fácil, porque como U é igual a Y e Z é igual a V, então é só olhar ali, o U vai ser 1, o V vai ser 2, substituir ali, você obtém os vetores. Então o RU vai ser 2i mais J, o RB vai ser 4i mais K. Próximo passo, calcular o produto vetorial desses vetores. Então monta aquele determinantezinho do produto vetorial, né? Bota aqui JK, aqui as coordenadas do primeiro vetor, aqui as coordenadas do segundo, faz o determinante, depois você fizer as contas, você vai obter isso aqui, ok? Então esse aqui é o produto vetorial que a gente viu que vai dar um vetor perpendicular ao plano, é um vetor normal. No caso, ainda não é unitário porque eu não dividi pela norma. Ok? Nem vou estar interessado em fazer isso nesse exemplo, porque como a gente só quer a equação do plano, se vocês lembrarem de geometria analítica, equação de um plano, passando por um certo ponto, x0, y0, z0, e com um vetor normal de coordenadas ABC, que não precisa ser unitário, é dada por essa formulazinha aqui. Ok? Então, é só pegar aqui as coordenadas A e B e C do vetor normal. Então, 1, menos 2, menos 4, bota ali no A, B e C. X0, Y0, Z0 vão ser as coordenadas do ponto. Então, 5, 1 e 2. Então, vou chegar nisso aqui. Aí é só simplificar essa expressão, você chega aqui na equação do plano. Tá joia? Então, processo um pouquinho trabalhoso, mas não tem grandes segredos. Ok, agora já dá para a gente falar da área da superfície. Bom, tenho aqui uma superfície, estou aqui um pedaço de uma superfície, parametrizado em termos de dois parâmetros U e V, ok? Restritos a uma certa região lá do plano UV. Okay? Então, cada ponto de coordenadas U e V nessa região aqui vai ser levado em algum ponto lá da superfície. Tá joia? Bom, agora, digamos que eu tenha esse ponto aqui e eu faça um elemento de área aqui dA, formado por uma variação infinitesimal no U, dU, e uma variação infinitesimal dV. Ok? Então vou ter aqui um dA, que vai ser dU dV, já que aqui é um retângulozinho. Ok? Bom, se eu olhar a imagem disso aqui lá na superfície, bom, uma pequena variação aqui, dU, ok? Vai gerar ali uma variação que vai ser o vetor RU, que seria a derivada de R em relação a U, vezes dU. Então vai ter uma variaçãozinha aqui no vetor R. E a mesma coisa, essa variação dV ali, na imagem vai corresponder a um vetorzinho ali, que vai ser RV dV, derivada de R em relação a V vezes dV, vai dar uma variação no R naquela direção ali. Ok? Bom, isso aqui vai dar um elemento de área da superfície, que eu vou chamar de ds, para diferenciar do dA dali. Ok? E aqui não é tão imediato calcular o ds, porque aqui não vai ser necessariamente um retângulo. Nada me garante que esses dois vetores vão ser perpendiculares. Ok? Então, isso aqui vai ser, em geral, um paralelogramo. Bom, como é que calcular a área de paralelogramo? Bom, paralelogramo gerado por dois vetores, vocês devem lembrar também de geometria analítica, ou álgebra linear, que pode ser calculado pegando o produto vetorial deles e tirando a norma, ok? Tirando o módulo. Então, o ds, a área, essa areazinha infinitesimal de área daquela superfície, vai ser o vetor RU-DU, produto vetorial com RV-DV, ok? Que como DU e DV são escalares, vão ser números, dá para eu passar para fora do módulo, então vai ficar só lá dentro o RU, produto vetorial com RV, em norma, módulo, DU, DV. E lembrando que o DU, DV era justamente o dA ali, né? Ok? Então está aqui a fórmula do diferencial de área da superfície. É o módulo de RU, produto vetorial com RV,
vezes o diferencial de área lá do plano V. Bom, e a área, então, vai ser o quê? A área da superfície vai ser a integral dupla do diferencial de área da superfície, né? Ok? Calculado lá na região de parametrização que vai descrever a superfície. Já que o ds a gente sabe que é aquilo ali, então está aqui a fórmula para calcular a área da superfície. Vai ser a integral dupla na região lá da parametrização desse módulo aqui, desse produto vetorial, dA. Ok? Então pronto, já dá para vocês calcularem a área de qualquer superfície que vocês tenham a parametrização dela. Ok, vamos ver um exemplo. Quero achar a área do pedaço desse paraboloide que está abaixo do plano z igual a 1. Bom, o primeiro passo que sempre ajuda é fazer uma figurinha para você ver o que está acontecendo. Então, no caso, z igual a x² mais y² dá um paraboloide aqui para cima. Estou aqui estendendo infinitamente para cima. Só que eu quero só o pedaço abaixo do plano z igual a 1, então corta a superfície lá na altura 1. Então vai dar só esse pedaço aqui. Ok? E agora eu preciso achar uma parametrização dessa superfície ali. Bom, a gente já viu uma maneira de parametrizar o paraboloide, que é tratar isso aqui como gráfico de uma função, chamar o u de x, o y de v, e aí você obtém a parametrização. O problema é que se aí u for x e y for v, u e v vão estar nesse disco aqui embaixo. Ok, os valores de x e y que correspondem a pontos da superfície vão ser esse disco aqui. E descrever um disco em cartesianas é meio chato, começa a aparecer aquelas raízes quadradas que são ruins de integrar. Ok? Então, ao invés de fazer isso, vamos usar aquela outra parametrização que a gente já viu, que é pensar em termos de coordenadas cilíndricas. Ok? Então, no caso aí, a gente vai pegar o U como sendo raio e o V como sendo θ. Ok? Que se U for raio e V for θ, x em coordenadas cartesianas é r cosseno θ, então vai virar U cosseno V. O y era r seno θ, então vai virar U seno V. X² mais y² é o raio ao quadrado, já que o raio é U, então vai ser z igual a U quadrado. Então está aqui uma parametrização. E em polares fica mais fácil de descrever aquele disco ali, né? Se o U é o raio, e esse disco aqui tem raio 1, então vai variar de 0 a 1. E se o V é θ, já que eu tenho em todas as direções, o V vai de 0 a 2π. Ok? Então está aí uma parametrização que vai me dar só esse pedaço aqui do paraboloide. Bom, obtida a parametrização, próximo passo é colocar na forma vetorial. Ok? Então pega o x, o y e o z, usa para montar aquele vetorzinho r. Ok? Então bota aqui xi, yj e zk. Depois, calcula as derivadas, RU e RV. Derivando cada componente aqui em relação a U, vou obter aqui cosseno, aqui seno e aqui 2U. Derivando cada componente em relação a V, aqui vai dar menos o seno V, aqui vai dar o cosseno V, aqui não tem V, então a derivada vai dar zero. Então fica só isso aqui. Depois, pega os vetorzinhos e faz o produto vetorial. Ok? Então, monta aquele determinante, bota aí JK, aqui as coordenadas do primeiro vetor, aqui as coordenadas do segundo vetor, aqui é 0 já que não tinha K. Faz esse determinante aí, ok? Deixar para vocês fazerem, vai dar um pouquinho de trabalho, nada muito terrível. No final, vocês devem chegar nesse resultado aqui. Depois, na fórmula da área, aparece o módulo do vetor. Então, vou ter que calcular o módulo desse vetor aqui. Deixar para vocês fazerem também, vai ser um pouquinho trabalhoso, porque eu vou ter que pegar a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais aquilo ali ao quadrado, mais aquilo ali ao quadrado. Depois que você simplificar, vocês devem chegar nessa expressão aqui. E por último, só jogar lá na fórmula da área. Ok? A área a gente viu que é integral na região, no caso aqui descrita já por essas desigualdades, então U indo de 0 a 1, V indo de 0 a 2π, do módulo do produto vetorial, que deu isso aqui. Então pronto, agora é só fazer essas integrais aqui. Isso também vai ficar como exercício para vocês. No final, você chega aqui no valor da área. Ok? Então, esse é o procedimento básico. Acha uma parametrização,
reescreve na forma vetorial, calcula as derivadas em relação ao U e V, faz o produto vetorial, tira o módulo e aí depois integra. Ok? Então é isso. Mais um exemplo só para terminar. Quero achar a área do pedaço dessa esfera que está acima desse cone aí dado por essa equação. Tá aqui uma figurinha descrevendo o que está acontecendo. Então tenho aqui a esfera, no caso aí de raio 2, né? Esse cone, vocês já viram eles em vários exercícios, seria um cone aqui para cima e de abertura π/4, 45 graus. E a área que eu estou interessado é a área da esfera que está acima do cone, então vai ser essa areazinha aqui, essa calotinha preta ali em cima. Ok? Bom, de novo, primeiro passo, achar uma parametrização. Como é um pedaço de esfera, a gente já viu que a parametrização da esfera pode ser obtida usando coordenadas esféricas. Ok? No caso, o raio vai ser fixo em 2, já que eu estou na esfera de raio 2. Posso pegar o como seno θ, V como seno φ. Então, as fórmulas ficam assim. Ok? Simplesmente fórmula normal de coordenadas esféricas, só que trocando o θ por U, o φ por V. No caso, como eu não quero a esfera toda, eu quero só esse pedacinho aqui, bom, nesse pedacinho, como tem em todas as direções, o U, que seria o θ, vai de 0 a 2π, só que o V, que é o φ, vai só de 0 lá em cima até essa abertura aqui, que é π/4. Então, o V vai de 0 a π/4. Ok? Que eu quero só esse pedacinho aqui que está nessa abertura máxima aqui de π/4. Próximo passo, mesma coisa de antes. Pegaria esse XYZ, reescreveria como um vetor R, calcularia o RU, o RV, botar logo aqui o cálculo logo do produto vetorial. Ok? Vocês verem que dá para fazer de maneira mais rápida. Tá? Porque o que vai ser o RU? Vai ser a derivada do R em relação ao U. O R vai ser formado por esses vetores aqui. Então, basta você pegar cada uma dessas coordenadas e derivar em relação ao U. Derivando isso aqui em relação ao U, vai dar isso. Derivando o Y em relação ao U, vai dar isso. Derivando Z em relação ao U, já que não tem U, vai dar 0. E o RV seria a derivada dessas componentes em relação a V, derivando isso em relação a V, vocês podem ver que vai dar essas 3 coordenadas ali. Ok? Então, com um pouquinho de prática, vocês podem fazer direto logo o produto vetorial. De início, eu recomendo que vocês façam passo a passo. Escrevam R, depois o RU, depois o RV, para só depois jogar no determinante. Bom, montado o determinante, calcule depois ele, né? Depois que você fizer as contas, esse aqui vai dar um trabalhozinho razoável, e você vai ter que fazer várias simplificações usando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, tarará. No final você chega nessa expressão aqui, bem feinha, né? Complicadinha, e você ainda vai ter que pegar isso aí e calcular o módulo. Então vai ter que pegar raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais aquilo ali ao quadrado, fazer um monte de simplificações. No final, felizmente, a resposta fica simples, dá só 4 seno de V. E aí esse módulo você vai pegar e jogar lá na fórmula da área. Okay? Então a área vai ser integral nesses limites de integração aqui, do 4 seno V, faz as contas, você chega na resposta. Ok? Então, o procedimento básico é sempre esse. Tá? A parte mais difícil, às vezes, é achar a parametrização, mas tendo ela, é só trabalho mesmo manual de fazer as contas. Tá? Okay? Não tem grande segredo. Então, é isso. Parar por aqui. Depois a gente vê para que a gente vai usar essas fórmulas de área.